Não seja irresponsável com os próximos 5 anos da sua vida. E eu tenho motivos muito bons para que você cuide dos próximos 5 anos de uma forma que talvez você não tenha cuidado os últimos 5. Eu não sei o que você fez nos últimos 5 anos da sua vida, se você passou se dedicando, trabalhando, ou se você passou jogando videogame e assistindo X vídeos. Eu não sei o que você fez nos últimos 5 anos, mas a boa notícia é que ainda dá tempo de você tomar um jeito e dar um gás nos próximos 5 anos, o que vai ser muito importante para você, pelos motivos que eu vou te falar nesse vídeo aqui. E um deles é, você já viu aquele meme que tem no Instagram, aquele carrossel e tal, que algumas pessoas postam de a casa que meu pai conseguia comprar com R$1 milhão, aí mostra lá uma mansão, uma casa cinematográfica de filme, aquelas que você só vê em filmes americanos, uma casa com quintalzão grande e tal, aconchegante, e o que eu consigo comprar com R$1 milhão. Aqui em Alphaville, onde eu tô, você consegue comprar com R$1 milhão um apartamento de 60 a 90 metros e olhe lá, dependendo do condomínio. Se for um condomínio mais antigo, talvez você até pegue ali de 100 metros por R$1 milhão um apartamento ali, mas na prática, em condomínios novos que estão surgindo, com R$1 milhão você vai pegar um apartamento de 80 metros, 70 metros no máximo. É isso que você consegue comprar hoje. E por que será que isso acontece? Será que tem um motivo para isso acontecer? Eu quero te trazer algumas coisas aqui. E, primeiro, muitas dessas coisas que eu vou te trazer nesse vídeo vêm de conversas com o meu irmão. Quem é o meu irmão? Meu irmão, quando eu era criança, ele era a visão perfeita de um herói. Por quê? Meu irmão era o cara mais popular da escola, ele era o melhor jogador de futebol da escola, ele era o cara mais boa pinta da escola, era o cara que todos os professores amavam, era o cara que diversas vezes as meninas iam lá em casa, tocavam a campainha, aí eu atendia, achando que era pra mim. Ah, você é o Elias? Eu sou o Elias, eu sou o Elias. Ah, o irmão do Jorge, né? Aí eu, sou irmão do Jorge. Então, dá essa carta aqui, você entrega essa carta aqui pra ele? E era uma carta de amor. E ele era o cara mais popular com as mulheres da escola também. Então imagina o cara que era bom em tudo. Sabe aquele cara? O cara é bom em tudo, é boa pinta, é inteligente e, cara, todas as menininhas da escola queriam ficar com ele. Esse era o meu irmão. E eu cresci com essa referência. E depois de um tempo, o meu irmão, ele pivotou a vida dele e ele virou um cara que colocou muito foco em adquirir conhecimento. Eu não lembro, eu vejo meu irmão a cada 15 dias, né? Sabe quando você conversa com alguém e aí quando tem aquele momento de pausa, você pega o celular e fica um tempinho no celular? Normal, né? O normal para o meu irmão é pegar um livro. Eu não lembro de uma vez nos últimos 15 anos que eu tenha encontrado meu irmão que eu não vi ele com um livro na mão em algum momento do tempo que eu passei com ele. Só que, eu confesso que antigamente eu não respeitava muito os livros que meu irmão lia. Por quê? Eu, nos últimos 15 anos, foquei muito em ler livros de, vamos usar o termo aqui entre aspas, autoajuda. Que livros eram esses? Livros que me ensinavam a vender, que iam me ensinar a ter mais disciplina, hábito, mentalidade, persuasão, linguagem corporal. Eu era fissurado por esse tipo de livros porque eu queria melhorar, eu queria ganhar dinheiro, eu queria sair da casa dos meus pais, eu queria, me tornar uma versão evoluída do Elias que eu era. E os livros me ajudaram muito. O meu irmão, ele não lia livros desse sentido, de aperfeiçoamento humano. Ele lia livros de história, de geopolítica, de arte, de a origem das coisas, até teologia, a história da igreja, esse tipo de livro. Livros de economia, de o porquê das coisas, ele sempre lia esse tipo de conteúdo. E eu nunca tinha dado muito valor para isso. Só que hoje eu dou bastante valor a esse tipo de conhecimento. Inclusive eu saí a última vez do último encontro com meu irmão com uma sacola com os 30 livros que ele me recomendou com base nas conversas que a gente estava tendo, tá? Então esse é só uma apresentação de quem é o meu irmão para você.
Então, meu irmão é um cara muito inteligente. Quando você vem com o assunto do momento, pô, por que será que está acontecendo isso? Ele fala, pode ser por causa disso, 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 disso. Ele já traz um panorama do porquê que está acontecendo com muitos fatos comprovados e históricos sobre o que levou aquilo a acontecer. Porque o meu irmão conhece a origem das ideias das coisas. Essa ideia que a gente vê hoje, ela surgiu de um movimento em 1648 que aconteceu o XYZ. Ele é esse cara, tá? E aí, conversando com ele, qual que é o que eu venho percebendo nos últimos tempos? Da onde começou essas conversas com meu irmão? Eu venho percebendo que existe um sistema no mundo hoje que não quer a dignidade do ser humano. Pelo contrário, quer que você, que eu, estejamos pobres e dependentes de um sistema, burros, o mais burros possíveis, doentes, obesos, tristes, depressivos, ansiosos e sem esperança. É só você olhar para o lado, é só você ir no supermercado e ver o que vende no supermercado. O que menos vende no supermercado é comida. O que menos vende. O que mais vende no supermercado são produtos alimentícios super industrializados que vão te fazer ficar doente se você comer isso consistentemente na sua vida, que não vão te fazer bem nenhum. Indústria farmacêutica, não estou dizendo que você não precise ou nunca deva tomar um remédio, mas você entende? Você não precisa, as pessoas não precisariam tomar tanto remédio se elas cuidassem dos hábitos. A gente olha para o lado e vê a televisão, só programas que buscam te deixar na energia do medo, operando nessa frequência do medo. E o medo é uma ferramenta para o ser humano que é de sobrevivência. Tipo, cara, eu botei a mão no fogo, vi que me queimou, se vier alguém com uma tocha de fogo para cima de mim, eu vou ficar com medo, eu vou correr, porque o cara vai tacar fogo em mim. O medo caraca, eu tô diante de uma ameaça e eu não quero morrer, o medo vai fazer eu ir para o outro lado. O medo ele tem que ser uma coisa muito temporária na nossa vida. É uma ferramenta muito temporária. Agora, quando a gente fica na frequência do medo, você não vai ter benefício nenhum em ficar na frequência do medo. Então, eu discutindo com meu irmão sobre, cara, por que essas coisas acontecem? Por que o mundo é assim? Por que isso? Por que aquilo? E a gente foi conversando sobre algumas coisas interessantes, tá? Tem uma frase no livro 1984, do George Orwell, que eu vou ler para você aqui, ó. Se você quer uma imagem do futuro, imagine uma bota pisando no rosto de um ser humano para sempre. É uma frase bem forte. Bem forte. E aí vamos observar algumas coisas, alguns inimigos que nós temos hoje. Quem são os nossos inimigos? O governo é nosso inimigo, com certeza. Porque o governo só leva nosso dinheiro e não dá nada em troca. Então o governo é nosso inimigo. Por isso você não tem que babar ovo de nenhum político. Nenhum. Você não tem que babar ovo de nenhum político e, claro, você tem que entender que alguns governos são ainda piores do que outros. Então tem o pior e tem o menos pior. É isso que você tem que entender. Você não tem que babar ovo para político nenhum. Nenhum deles quer o seu bem. Mas tem alguns que são piores, tá? Como o governo atual é o pior de todos. Então o governo é um inimigo que nós temos. Outro inimigo é a inflação. Aí vamos pegar aquele exemplo lá da casa, né? E eu vou trazer algumas reflexões para você aqui. Antigamente, o meu pai, os meus irmãos por parte de pai dizem que o meu pai, estava vendo se o microfone estava ligado. Bem legal, eu estou com 8 minutos de vídeo e fui ver se o microfone estava ligado agora. O meu pai, ele tinha dinheiro para comprar uma casa que era um quarteirão inteiro no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Se você conhece o Bom Retiro, imagina a Rua Prates aqui, a Rua Três Rios aqui, a Rua Guarani aqui, e eu não lembro o nome dessa rua aqui. Eu não sei se é Ribeiro de Lima, ou se a Ribeiro de Lima tá para cá, eu acho que não é a Ribeiro de Lima, é uma ruazinha pequena aqui que tem um cartório, e tem uma rua aqui, que tinha uma locadora lá nos tempos antigos, essa rua aqui. Aqui, nesse quarteirão, tinha uma casa gigante, que hoje, cara, para você comprar tudo que tem nesse quarteirão, você teria que ter dezenas, talvez centenas de milhões para comprar tudo que tem. Tem prédios, lojas, enfim. Ele tinha dinheiro para comprar a casa naquele quarteirão inteiro, naquele pedaço de terra inteiro ali, ele tinha dinheiro para comprar aquela casa. Ele não comprou, depois ele perdeu tudo que ele tinha, e eu acho que eu sou o único judeu da face da terra que nasci pobre.
para você entender. Porque os judeus, na minha escola lá, só tinha os caras ricos e eu era o único pobre. Enfim, mas eu agradeço muito a família que eu venho, o meu pai que me deu uma educação maravilhosa. Mas meu pai tinha esse dinheiro. Agora, a gente com 1 milhão, eu não sei quanto era essa casa, mas não devia ser mais que 1 milhão na época. Não devia ser mais que 1 milhão. Uma casa dessa aí que era um quarteirão inteiro. Hoje, com 1 milhão, a gente compra um cubículo. E aí a gente começa a observar, tá? Vamos lá, algumas coisas que eu observei. Se a gente pensar nos inimigos que a gente tem, qual que é o resultado disso? Queda de testosterona nos homens. Hoje a gente vive na geração com menos testosterona da história da humanidade, é a nossa. Baixa testosterona, da onde vem a baixa testosterona? Cara, estresse, estresse com dinheiro, você acha que o aumento da inflação traz muito estresse, alimentação ruim, maus hábitos, a gente passa muito tempo sentado, não faz exercício, então, cara, preocupações. Hoje o homem tem baixa testosterona, tá? Outra coisa que a gente vê hoje é uma guerra entre homens e mulheres. Então a gente tem de um lado o feminismo, leis empoderando o feminismo. Tem essa última lei que é ridícula do negócio socioafetivo lá. Você conhece alguém que tem filho, você está com ela um tempo, você tem que pagar pensão. Cara, o feminismo, o Red Pill, que também vai por um caminho totalmente errado, na minha opinião. E nós temos essa inimizade sendo criada entre homens e mulheres. Tá? A consequência de muitas coisas que vem acontecendo é a inimizade entre homens e mulheres. Tá? Cada vez mais, os homens querendo seguir o próprio caminho, as mulheres não querendo depender de homem, e beleza. E nós vemos a inflação e problemas financeiros. E teve um dia que eu cheguei para o meu irmão e falei, cara, da onde surgiu a inflação? Eu nunca estudei economia, não sei. Ele falou, antigamente não existia inflação, o dinheiro era deflacionário, segundo ele. Então, ou seja, o dinheiro ele ganhava valor conforme você acumulava, era uma reserva de valor. Só que, ele me explicou lá, eu não lembro exatamente, teve um movimento lá nos Estados Unidos, tal, veio a inflação. Veio a inflação e o dinheiro começou a perder valor. Quais são os desdobramentos disso? Tá? Primeiro, quando você vive num mundo inflacionário, você vive mais preocupado com a vida. Primeira coisa, você vive mais preocupado com a vida. Por quê? Cara, o meu dinheiro vale cada vez menos, eu não tenho dinheiro talvez para cumprir as minhas necessidades básicas, minha vida, eu vou perdendo a dignidade que eu poderia ter a cada ano. Porque se eu trabalho para dar uma vida digna para minha família, num sistema inflacionário, cada ano eu posso perder um pouco da minha dignidade a ponto de olhar para o meu filho e falar, cara, eu não tenho dinheiro para te levar para comer, sabe? Então, é isso que um sistema inflacionário faz com a gente. E um exercício que eu tenho para te dar para a gente chegar na conclusão aqui. Minha mãe tem 18 irmãos. Ela veio da roça, da Bahia, da roça, e ela teve 18 irmãos. Minha mãe teria 18 irmãos se ela morasse num apartamento de 70 metros quadrados? Será? Outro ponto que eu quero trazer para a mesa antes de chegar na conclusão eu conversei com algumas pessoas nos últimos tempos que falaram, cara, daqui a 3 anos, toda essa indústria aqui não vai ter mais ninguém, porque a inteligência artificial vai fazer tudo. Eu tenho mentorados da área de tecnologia, pessoas que constroem cidades inteligentes, que falaram para mim, cara, essa profissão aqui vai acabar. Essa aqui também vai acabar. Isso aqui não vai ter mais. E a gente não está falando de um futuro muito distante. 3, 5 anos, com a velocidade, e ainda agora com a China trazendo inteligência, o Trump vai tirar todas as... O Elon Musk tem uma preocupação, né, com a inteligência artificial, segundo ele, não sei se ele se preocupa realmente com isso, mas a gente tem que pôr limite, o negócio pode ficar perigoso. Mas agora com essa batalha China versus Estados Unidos, para ver quem vai assumir, porque eles vão usar a inteligência artificial como arma de guerra, não vai ter mais limite ético e moral para o uso da inteligência artificial. Vai virar uma guerra fria, onde cada um vai querer ter a inteligência artificial mais pesada de todas e sabe lá o que vai acontecer. Tá? Beleza. Logo, se tanta gente vai ficar desempregada, isso já está público, tá? Então, muita gente falando de uma renda básica universal. Então é isso. Esse é a frase de 1984 lá, do futuro da humanidade.
Qual que é a conclusão de tudo isso? Que eu tive. É uma conclusão minha, que meu irmão concorda com isso também. Para que tudo isso é feito? Por que todo o sistema está sendo construído para isso? Primeiro, o sistema não quer que você tenha dignidade. Eles querem uma bota na sua cara. O governo não quer o seu bem. Não quer. O sistema que, acima do governo, existem grupos também que não querem o seu bem. Tá? Essa é uma coisa. Eu não estou te falando isso para você ficar na energia do medo. É só para você dar uma acordada e falar, opa, beleza, o meu futuro é isso. O dinheiro, meu dinheiro, o seu dinheiro cada vez vai ter menos valor. E o plano é que você seja dependente, você venda a sua íris para que você receba uma renda básica universal. Esse é o plano, tá? Mas no final das contas, tudo é para que você não se case e não tenha filhos. Essa é a conclusão que eu cheguei. Tudo isso é desenhado para que cada vez as pessoas se casem menos e tenham menos filhos. Simples assim. Que é talvez a pior coisa que pode acontecer com a humanidade é essa. Não ter mais filhos, porque isso é a extinção da humanidade. Se todo mundo parar de ter filho, daqui a pouco não tem. A gente está vendo vários países da Europa que tem projeção de daqui a tantos anos não ter mais país, não ter mais serem dominados por outros povos, porque não tem filhos. E se a gente for na Bíblia, uma das primeiras coisas que Deus fala é encham a terra. É uma das primeiras coisas que Deus fala. Vá, pega a sua esposa, unam-se e tenham filhos. Então, como reflexão para você aqui nesse canal, essa volta não foi para falar com quem está na massa adormecida, foi para falar com os remanescentes. Pessoas que não querem fazer o que a massa faz, pessoas que não querem ir pela porta larga, pessoas que querem ir por um caminho muito estreito. É para você que é esse canal aqui. Que seja uma pessoa que me assista, tá tudo bem. Pessoas que querem ir por um caminho estreito, são menos pessoas. Dá muito mais view falar do Tinder, dá muito mais view falar do BBB, dá muito mais view falar sobre essas coisas. Então, o que eu estou falando aqui é para um grupo mais seleto de pessoas, tá? O que eu recomendo para você se o sistema está indo para um lado, vá pelo outro. É isso que eu tenho feito, é isso que eu quero fazer da minha vida. Se o sistema vai para você perder seu tempo com uma coisa, cara, vai para focar em Deus. Eu vi uma entrevista, acho que daquela Giovanna Elbank lá com a Cláudia Raia, que você assiste, o Elias do passado, da ilusão, olharia para aquilo e falaria, caraca, vocês estão indo longe demais com esse negócio aí, com a perversão que está indo esse negócio aí. Então, o Elias do passado, que era do mundo, ele olharia para essa entrevista hoje e falaria, caraca, essas mulheres estão descendo mais na lama ainda do que é possível descer. Então, o que eu recomendo para você nos próximos 5 anos, se liberta do seu maior vício. Se liberta do seu maior vício. Usa esse tempo que você está com o seu maior vício para se conectar com Deus, para fazer coisas produtivas. Ah, mas Deus não existe, Deus não fala comigo. Cara, como é que Deus vai falar com você se você passa o dia no celular? Como é que... Não é que Deus não fala com a gente, é que a gente não dá espaço para Deus falar. A gente não ouve, Deus está falando, mas a gente não consegue ouvir porque a nossa mente está focada em outras coisas. Então, você sabe qual é o seu maior vício, aquilo que mais rouba o seu tempo, luta contra isso com todas as suas forças. Esse é meu conselho para você nos próximos 5 anos. Não queira ter uma renda básica universal. Ah, Elias, eu vou ganhar dinheiro de graça. Não queira ganhar dinheiro de graça. O dinheiro tem que ser uma recompensa do seu suor do seu trabalho. Esse dinheiro é um dinheiro digno para você, um dinheiro que vale a pena. Não queira dinheiro de graça. Trabalhe, se esforce, estude, desenvolva uma habilidade, vá pelo caminho mais estreito. Claro que ninguém é obrigado a casar, você pode ter uma vida com Deus sem casar, mas, cara, o mandato original era para casar. A não ser que você tenha uma direção muito específica com Deus, se abra para isso, sabe? Não se abra para isso. Queira construir uma família. Queira ter filhos. Eu não tenho filhos ainda, mas eu quero muito ter filhos. Eu e a Lili, a gente já tem até os nomes, se Deus nos abençoar. E nós estamos agora no tempo de Deus. Então, queira ter filhos. Queira construir algo de valor nesse mundo que cada vez mais quer que você não tenha dignidade, quer que você vá no lado oposto ao que Deus quer que você vá. Esse é o recado que eu tenho para te dar hoje.
Essa foi a conclusão que eu cheguei discutindo com meu irmão, que é um gênio. Quando eu voltar com o podcast, eu vou voltar com outro nome. O podcast terá outro nome. Estamos até reformando a sala para voltar. Eu vou chamar meu irmão como convidado em vários episódios. Vocês vão ver que eu não tô... Eu vou te dizer que vários caras que vão em podcast aí hoje, que são famosos de ir em podcast, passariam um veneno com meu irmão, discutindo com meu irmão, hein? Vou te falar. Se vocês tiverem sugestões de... Elias, coloca seu irmão com fulano. Comenta aí com quem você gostaria de ver meu irmão e eu ali de host, só botando lenha na fogueira dos dois lados. Comenta aí. Então esse é meu conselho para você. Vá pelo caminho estreito. Vá pelo caminho estreito, porque a porta larga, ela é enganosa. E, para finalizar, se você gostaria de trabalhar junto comigo no Escritório da Verdade, onde nós ajudamos as pessoas a levar sua mensagem mais longe, vou deixar um linkão aqui. A gente precisa de tudo que você possa imaginar. Copywriter, gestor de tráfego, editor. Já estamos... Da última vez que a gente pôs a lista, já estamos contratando uma pessoa. Então, coloca aí os seus dados, fala qual que é a sua profissão, conta um pouco de você que a gente entra em contato. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.